Olá, estudantes do nono ano. Nesse vídeo vamos falar sobre a Europa Oriental, os problemas econômicos encontrados e o fim da antiga União Soviética, como vai acontecer a adaptação. A divisão do continente. A classificação do continente europeu em Europa Ocidental e Europa Oriental ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, aonde, durante um grande intervalo que ficou conhecido como Guerra Fria, a União Soviética comandava parte do mundo, enquanto os Estados Unidos a outra parte. A Europa ficou dividida, então, em Europa Oriental, sob influência da Rússia, da União Soviética, e a Europa Ocidental, sob influência dos Estados Unidos e da Inglaterra. E o leste europeu, né? Como a gente chega nessa classificação de leste europeu? Os países do leste europeu haviam sido objeto de disputa das três principais impérios da região: o Império Russo, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. Bem, nessa região, então, vai ser palco de disputa sobre esses três grandes impérios, até que a Rússia mantenha ali um destaque que durou até o início do século XX, com a Primeira Guerra Mundial. A Europa Oriental. O número de países do leste europeu depende da área incluída em cada interpretação. Então vão ter várias interpretações diferentes. As mais comuns levam em consideração aspectos políticos e também sociais, né? Mas também alguns culturais, como a própria língua. De modo geral, a maior parte dos países do leste europeu falam línguas que derivam do eslavo. As línguas eslavas. Entre os fatores comuns à maioria dos países do leste europeu estão a presença dos idiomas eslavos e também da religião cristã ortodoxa. A Iugoslávia foi um país que existiu na região dos Balcãs, na Europa, durante a maior parte do século XX. E entre 1945 e 1992, o país viveu sob um regime socialista. Com o fim da Guerra Fria, a Iugoslávia também não conseguiu se manter e se fragmentou. A fragmentação do antigo país foi bem complicada e aconteceram diversos conflitos, como por exemplo a Guerra de Kosovo. O neoliberalismo na região ele foi bem recorrente no mundo dos anos 90, dos anos 1990. Com o fim do socialismo, o leste europeu precisa se readequar a uma nova economia de mercado e acaba aderindo ao neoliberalismo, gerando uma certa crise econômica nos primeiros anos. Uma saída para isso foi a formação da Comunidade dos Estados Independentes, que não é muito bem sucedida, mas acima de tudo tenta manter a soberania russa. Uma característica da Rússia, então, aliás, da CEI, é manter a soberania russa e a influência do país na porção leste da Europa. A Rússia tem interesses militares nos países membros da CEI, principalmente por conta do antigo arsenal soviético e também como uma espécie de defesa do restante do mundo. Sobre o Cáucaso, a região vive vários problemas, né, como o que aconteceu em 2008 na crise entre a Geórgia e a Rússia, que a Rússia declarou guerra à Geórgia por conta do território da Ossétia do Sul e da Abcásia. Nesse vídeo, nós falamos sobre o leste europeu, sobre as características da Rússia e da Comunidade dos Estados Independentes. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.